Será que você realmente quer ter uma barriga chapada? Será que você tem consciência do que precisa fazer para ter uma barriga chapada? E será que você está disposta a pagar o preço para ter uma barriga chapada? Essas são algumas perguntas que eu quero responder com vocês aqui no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Valesca, eu sou nutricionista e a gente vai trazer muito conteúdo sobre nutrição, comportamento alimentar e a forma como a gente se relaciona com a comida. No meu caso, de uma forma leve. Eu pensei muito em trazer esse conteúdo desse vídeo porque eu sei que é uma pergunta que eu faço para mim mesma e que eu faço também para as minhas pacientes. Hoje em dia, a maioria das mulheres que chegam no meu consultório, elas falam que querem emagrecer, que querem ficar com a barriga sequinha, querem perder gordura na barriga, ficar com o abdômen mais definido, um shapezinho mais slim. No entanto, muitas das vezes, essas mulheres elas não têm uma expectativa alinhada com uma realidade. A ideia aqui desse vídeo não é bater no ponto do porquê essas mulheres querem ter esse corpo, isso aí a gente pode conversar num outro vídeo, porque dá muito pano pra manga, mas entender se a gente realmente quer ter esse corpo. Porque às vezes a gente sonha em ter um determinado corpo, um determinado físico, um shape, mas a gente não alinha essa expectativa com a realidade. A ideia aqui não é desmotivar ninguém, não é fazer você desistir de buscar a sua melhor versão. Pelo contrário, a ideia é justamente fazer com que você alinhe a sua expectativa para que você não fique frustrada e desista no meio do processo. O que acontece é que para a gente conseguir ter um corpo acima da média, um físico mais estético, um físico mais sequinho, com um percentual de gordura mais baixo, com uma densidade muscular mais alta, você vai precisar ter uma dedicação muito grande. Não quer dizer que você não consegue, mas eu quero que você comece a olhar ao seu redor. Quantas pessoas que você conhece têm esse físico? Quantas pessoas na sua academia têm esse físico? Você vai perceber que não é um percentual muito grande de pessoas. Apesar da internet fazer parecer o contrário. Com o algoritmo, né, sempre ali rodando próximo daquele tipo de conteúdo que você tem o costume de curtir, de compartilhar, de assistir, acaba que traz para você um nicho ali, um grupo de pessoas que geralmente tem esse físico e faz parecer que todo mundo tá com aquele físico, quando na verdade isso é um percentual muito pequeno da população. Por quê? Ter um resultado acima da média requer esforço, dedicação, renúncias que a média não faz. E muitas das vezes eu vejo mulheres chegando no consultório buscando, almejando esse corpo muito estético, mas a realidade da vida delas não condiz com a realidade de uma pessoa que tem esse corpo estético. E quando eu falo dessa realidade, eu falo de horário de trabalho, vida social. Então, se você tem uma vida social muito ativa, se você é aquela pessoa que gosta de sair, de beber, de comer muitas coisas diferentes no final de semana, de experimentar restaurantes novos, a conta não vai fechar. Dificilmente você vai ser aquela pessoa muito seca, salvo se você tem aquela genética dos deuses ali que foi favorecida em realmente não acumular tanta gordura assim. Mas se você é uma mera mortal como eu, certamente você vai ter que ter uma disciplina, porque é uma matemática que vai definir ali o seu déficit calórico, o seu emagrecimento. Então, se você é uma pessoa que tem uma vida muito ativa, que faz muita questão de comer, de beber comidas mais calóricas, bebidas mais calóricas, percebe que isso não vai casar, não vai fechar com esse objetivo de ter um percentual muito baixo? Outra coisa, se você tem uma rotina de estuda, trabalha, tem filho, transporte público, percebe que a sua rotina não é a rotina daquela pessoa que mora com os pais, ou que tem uma colaboradora para poder cozinhar a sua comida, que treina com um personal, que tem tempo para ficar horas ali se dedicando em exercício físico, que tem tempo de ficar cozinhando. Percebe que são cenários diferentes? Não quer dizer, em momento algum, que eu tô falando que essa outra pessoa que não consegue, que essa pessoa que tem essa rotina corrida, que é mãe de família, que pega transporte, não consegue ter um físico legal. No entanto, o nível de esforço e dedicação para essa pessoa vai ser ainda mais alto do que é para essa. Porque mesmo com todo esse suporte, mesmo com todo esse cenário aqui, ainda assim não é fácil. Mas para essa pessoa aqui que não tem esse suporte, que tem toda essa vida mais agitada, vai demandar um esforço ainda maior. E aí a gente entra num ponto muito importante.
que é a nossa lista de prioridades da nossa vida. Eu não sei qual é a sua prioridade no momento, mas a gente tem que colocar essa lista de prioridades, porque às vezes a sua prioridade é o seu filho, às vezes a sua prioridade é a sua faculdade, às vezes a sua prioridade no momento é uma promoção de carreira ali no seu trabalho. Então percebe que se você tem outras prioridades, o físico, a estética, o cuidado ali com o corporal não vai estar no mais alto patamar dessa lista. Não quer dizer que você não vai se cuidar, não quer dizer que você não vai cuidar da sua alimentação, que você não vai fazer exercício, que você não vai dormir bem. No entanto, para ter essa alta performance, de ter esse físico mais estético, mais seco, com mais densidade muscular, você precisaria colocar isso como uma prioridade mais alta na sua rotina. Você precisaria ser aquela pessoa que não erra, que não come fora, faz mais tempo de exercício e faz cardio, musculação. Percebe que exige uma prioridade mais alta na sua rotina. E mais uma vez, para deixar muito claro, eu não tô falando que você não consegue. Eu estou querendo deixar muito claro para vocês aqui, vai demandar uma maior energia, vai demandar uma prioridade. Prioridade essa que muitas pessoas não estão dispostas a fazer naquele momento ou naquela fase da sua vida. Tem fases da nossa vida que as coisas estão mais tranquilas, que a gente consegue se dedicar um pouco mais à nossa estética. Agora, tem fases que ela não é a prioridade. E qual que é a grande problemática? Quando você não tá na fase de colocar isso como um topo da sua lista de prioridades, mas você espera e tem uma expectativa de que você vai ter esse resultado. Percebe que o resultado que você vai ter, na verdade, vai ser uma frustração? E é justamente essa frustração que faz com que muitas pessoas desistam no meio do caminho, que façam que muitas pessoas acreditem que ela não é capaz, que ela não consegue emagrecer, que ela não consegue ter um físico legal. No entanto, ela só não está alinhando as expectativas com a realidade. E essa frustração vai fazer com que você realmente desista. Então, o que a gente precisa fazer para que você não desista? Alinhar sua expectativa com a realidade. Entender qual que é o melhor que a gente consegue fazer dentro do cenário e das possibilidades que a gente tem na sua realidade, na sua rotina. Sempre dá para melhorar. Sempre dá para colocar um físico melhor do que o que você tem hoje. É aquela história do 1% melhor todos os dias. Sempre dá para você se dedicar a ser uma versão melhor de você. No entanto, você precisa alinhar as expectativas com a realidade e tentar manter um básico ali para que você consiga se sentir bem, entendendo a fase de vida que você tá. E entendendo que pode ser que nessa fase agora eu não consigo focar tanto na estética, mas não quer dizer que eu não vou me cuidar. Mas daqui a um tempo eu vou me formar na faculdade, ou eu vou passar essa fase mais pesada no meu trabalho, eu vou ter um horáriozinho livre ali maior, então eu vou conseguir me dedicar um pouco mais. Ter essa clareza e alinhar isso com a sua vida, com a sua rotina, é o que vai te trazer essa sensação de leveza no processo, sabe? Essa sensação de não se cobrar ter um resultado que você jamais teria fazendo o que você está fazendo hoje. Então, a ideia desse vídeo é justamente trazer esse senso de realidade para vocês, para que você não fique frustrada e que você consiga se motivar durante o processo com base no que faz sentido para você. E aí um outro ponto que entra, que faz muitas pessoas se perderem no meio desse caminho, é a comparação. Muitas vezes aí, com o advento da internet, a gente vai se deparar com realidades, com vidas, com corpos, genéticas totalmente diferentes da nossa. Pessoas que fazem uso de esteroides anabolizantes, que fazem uso de medicamentos para emagrecer, que tem personal, que tem suplementação, que tem pessoas para cozinhar, que tem uma realidade que você não tá vendo, talvez, essa realidade. E aí é o grande problema, que você olha para aquela pessoa e você acha que ela nasceu daquele jeito, mas tem isso tudo ali por trás e muitas vezes essa pessoa não conta, esse influenciador não te conta. E você, mera mortal como eu, vai lá se comparar com essa pessoa, realidade essa que não é a sua, e realidade às vezes que você também não tá disposta a pagar o preço. Talvez você não esteja disposta a pagar o preço de usar hormônio. Você não está disposta a pagar o preço de usar medicamentos para emagrecer. Você não tem condições e não quer também, às vezes você tem, mas você não quer investir no todo esse acompanhamento estético, nutricionista, médico, personal que essa pessoa tem. Então, muito cuidado com isso também, porque isso molda muito a nossa frustração. A comparação, ela tá muito aliada com a frustração, porque você olha para aquele padrão que o algoritmo faz parecer que todo mundo tem aquele padrão, quando na verdade é uma porção muito pequena, eu já falei, preciso repetir isso. E aí você extrapola acreditando que todo mundo tem aquele resultado, mas você não tem.
E aí você desiste, você se cobra, você fica mais uma vez frustrado. Então, muito cuidado com a comparação. Eu acho muito válido a gente se inspirar. Inclusive, eu tenho esse papel nas minhas redes sociais de tentar sempre inspirar as pessoas com o meu esforço, a minha dedicação, a minha constância. Isso são coisas que qualquer pessoa pode ter. Então, assim, muito cuidado com a comparação. Foque em se inspirar em outras pessoas e não em se comparar com elas, porque a comparação, ela vai te jogar no buraco. Buraco muito fundo, assim, que muitas vezes você vai se sentir muito mal e muito impotente e incapaz, quando na verdade é uma série de variáveis ali que a outra pessoa tem e você não tem. Então a grande mensagem desse vídeo foi realmente trazer vocês para refletir sobre o que você vem buscando, refletir sobre o seu objetivo estético, refletir o porquê você tem esse objetivo estético, quais são os parâmetros que você está colocando para você mesmo em relação a se cobrar, em relação a essa estética, e começar a alinhar a sua expectativa com a sua realidade. Uma vez que você faz isso, você vai conseguir buscar as estratégias que fazem sentido para você, para sua vida, para sua rotina e para sua realidade, que condizem com esse resultado real que você consegue alcançar. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para hoje. Continuem por aqui, porque esse é só o primeiro de muitos vídeos que virão. Eu espero poder compartilhar muito mais do meu conhecimento com vocês aqui nessa rede social. Um beijo e até mais!